quero saudar a todos presentes com a paz do Senhor, amém? Quem tem a paz de Jesus na sua vida, diga glória a Deus. Meus irmãos, motivo de alegria estar aqui na presença de Deus uma vez mais, para juntos podermos louvar e exaltar o seu santo nome. Jesus está no nosso meio e com toda certeza nós seremos uma vez mais abençoados. Deus abençoe a todos que está presente, Deus abençoe a todos que estão também nos acompanhando através do rádio, através da internet, que a bênção de Deus possa vos alcançar. Eu quero aproveitar que todo mundo já está de pé, vamos ler a palavra de Deus. Eu não vou prolongar muito e nós vamos ouvir o que Deus tem para falar com a gente e logo, logo nós iremos retornar ao nosso lar. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo de número 8, para a nossa reflexão, e o versículo de número 14. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo de número 8, o verso é o verso 14. Glória a Deus, versículo 14, para a nossa reflexão. Glória a Deus. Glória a Deus é de graça, tá bom, meus irmãos? Jesus está aqui, independente da quantidade. Jesus está aqui, ele merece ser adorado, amém? Glória a Deus. Eu não vou deixar de dar lugar para Jesus porque tem poucas pessoas. Ele continua presente no nosso meio para nos abençoar. Nós estamos vendo muitos lugares vazios, mas a glória de Deus está enchendo a casa. Glória a Deus. Tem muita gente ouvindo também através da internet, através do rádio, que estão sendo abençoadas assim como nós. Estamos aqui, eles não estão presentes aqui dentro do templo, mas estão nas suas casas, no seu trabalho, saindo do trabalho, de volta para a sua casa, mas eles também serão alcançados. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 8, verso 14. Quem achou diz amém. Glória a Deus. Que diz assim: e Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantando-se e serviu. Chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém? Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo através da sua palavra. Se assenta, dê uma salva de palma para glorificar e exaltar o nome de Jesus. Meus irmãos, nós acabamos de fazer a leitura da palavra de Deus. O texto que nós lemos aqui nessa noite é conhecido de toda a igreja. A maioria dos irmãos aqui são pregadores da palavra. E talvez cada um de nós já pregamos esse texto em algum momento. Nós estamos diante de um relato
o texto é enfático que Jesus entra na casa de Pedro, ou Pedro convida Jesus para entrar na sua casa. E quando Jesus chega dentro da casa de Pedro, lá está a sua sogra, o texto diz, jazendo em febre. Diante da situação, eu quero destacar 3 ações de Jesus para com ela e 2 reações dela para com Jesus. As ações de Jesus, o texto diz, é que chegou-se a ela, a primeira ação de Jesus. Em Marcos capítulo 1, nós observamos que Jesus, ele chegou-se à sogra de Pedro. Após ele chegar na casa de Pedro, ele chega à sogra de Pedro e pega ela pela mão. A primeira ação de Jesus. Quando Jesus chega, a presença do mal sai. Quando Jesus chega, a presença do mal sai. Porque quando Jesus chega, o mal, ele não pode ficar no mesmo ambiente que Jesus está. A gente observa, e quando via chegado, os demônios o derrubou e o convulsionou, porém, Jesus o repreendeu o espírito imundo e curou o menino. Quando nós olhamos para Lucas capítulo 9, verso 42, a presença de Jesus na sinagoga, há um homem que está precisando de uma libertação para o seu filho. E quando o demônio vê que Jesus chegou, o demônio o convulsiona. Só que Jesus ordena para que o espírito imundo saísse do menino. E ao mesmo instante ele foi liberto. Jesus chega, e aonde Jesus chega, a presença do mal tem que sair. Quando Jesus chega, nós entendemos também que quando Jesus chega, a tempestade, o vento contrário, ou a tempestade tem que se acalmar. A Bíblia diz, em Marcos capítulo de número 6, verso 48, que vendo que se fadigava e remava, porque o vento era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se dele andando sobre o mar. Esse texto de Marcos revela o episódio de Mateus 14, 22, que quando os discípulos estavam atravessando o mar que Jesus havia mandado, veio a tempestade e eles estavam já na 4ª vigília da noite, no meio da tempestade, e Jesus ainda não havia aparecido. Mas o texto diz que Jesus chega e eles estão estarrecidos, os barcos estão sendo açoitados pelas ondas, pela tempestade, mas quando Jesus chega, a tempestade se acalma. Diferente do episódio de Mateus 8, o verso de número 23 a seguir, diz que Jesus estava na polpa do barco, dormindo, e quando Jesus está na polpa do barco, o vento está soprando. Só que neste episódio foi a presença de Jesus. Quando Jesus chega, a tempestade teve que se acalmar. É a reação de Jesus, ou a ação de Jesus. A ação de Jesus, quando ele chega,
O mal, a presença do mal tem que sair. Quando Jesus chega, a tempestade tem que se acalmar. Terceiro, quando Jesus chega, o coração se alegra. Lucas capítulo de número 24, 15 ao 32. E aconteceu que indo eles, falando entre si, fazendo pergunta um ao outro, e o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria a Escritura? Quando Jesus chega, o coração se alegra. Se Jesus chegar, o nosso coração se alegra. Quando a presença de Jesus chega no ambiente, há alegria. Os discípulos no caminho de Emaús estavam tristes com a perca de Jesus. Eles estão tristes, se lamentando, decepcionados. Mas quando Jesus chega, pastor Zé Roberto e pastor Carlinhos, e começa a falar, abrindo as Escrituras, o coração deles se alegra. Quando Jesus entra dentro da aldeia, na casa deles, apresenta o pão, eles agora com os olhos fechados, e Jesus disse: eu te dou graças. De repente, quando ele abre os olhos, lá não estava mais Jesus. Um olha para o outro e disse: porventura não ardia os nossos corações quando ele falava? Queridos, quando Jesus chega no ambiente, o coração se alegra. Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que estamos alegres quando ele chega? Ele chegou. Quando Jesus chega, o coração se alegra. Há muitas pessoas que estão vivendo tristes, porque a presença de Jesus ainda não chegou. Aonde Jesus chega, a alegria chega também. Jesus já chegou na tua vida? Se ele chegou, tem alegria. Se Jesus já chegou, a tempestade vai ter que ir embora da sua vida. Se Jesus já chegou, a presença do mal tem que sair da tua vida. Aonde a presença de Jesus chega, a tempestade tem que se acalmar. Quando a presença de Jesus chega, aleluia, glória a Deus, a alegria chega também. Glória a Deus. O texto diz que ele tocou na mão dela. Quando Jesus toca, as doenças desaparecem. Versículo de número 15 do Evangelho de Mateus diz: e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Quando Jesus toca, as doenças desaparecem. A febre, ele tocou na mão e a febre a deixou. Ele toma ela pela mão e a febre desaparece. Oh, glória! Capítulo 8, verso 3. O texto diz que tem um leproso que ora, que roga, que adora
multiformes, ele tocou e a lepra desapareceu, porque quando Jesus toca, a doença tem que sair. E Ele está querendo tocar na sua vida também. Ele quer tocar na nossa vida também. Ele vai tocar na sua vida, as enfermidades têm que sair. Ele tocou no leproso e a lepra a deixou. Ele tocou na sogra de Pedro e a febre desapareceu. Ele toca no leproso e automaticamente o leproso foi purificado. A surdez, a cegueira, o texto diz: e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse a mão sobre ele, e tirando a parte, pôs-lhe o dedo nos ouvidos e cuspindo, tocou na língua e logo se abriram. Porque quando ele toca, a cegueira, a surdez tem que desaparecer. Os ouvidos do moço se abriram. Em Marcos capítulo 7, 32 ao 35, o surdo ouviu, porque Jesus tocou, e quando ele toca, a enfermidade tem que desaparecer. Esse homem era surdo e mudo, falava dificilmente, mas agora, depois do toque da mão de Jesus, ele fala perfeitamente, ele ouve perfeitamente, porque quando Jesus toca, o milagre acontece. Você está disposto a receber o toque de Jesus? Se ele tocar, a surdez vai desaparecer. A cegueira. O texto ainda diz em Mateus capítulo 20, 34, e então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e logo viram, e eles o seguiram. Fala dos dois cegos que estava na beira do caminho, que orava, que rogava, mas quando Jesus lhe toca, eles vê. Quando Jesus toca, a cegueira tem que desaparecer. Eu vejo nesses dias muitas pessoas que estão surdas espiritualmente, muitas pessoas que estão cegas espiritualmente, mas haverá nesta noite um toque divino, o toque da mão amiga, que vai tocar e a cegueira vai desaparecer. Os nossos olhos serão abertos, os nossos ouvidos serão abertos, nós iremos ver perfeitamente, nós iremos ouvir perfeitamente, porque quando Jesus toca, as enfermidades desaparecem. Quantos acreditam, diga glória. Quando Jesus toca, os mortos ressuscitam. Eu repito, quando Jesus toca, os mortos ressuscita. O texto é enfático em dizer que chegando-se tocou o esquife, e os que levavam pararam e disse-lhe: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Lucas capítulo 7, verso 14. Aqui o episódio fala do filho da viúva de Naim, que Naía já para ser sepultado, mas quando Jesus toca, os mortos ressuscitam. Quando Jesus chega na casa de Jairo, ainda o texto diz que ele toca
na menina e diz: menina, a ti te digo, levanta. E ela ressuscitou. Diferente do episódio de João 11, Jesus não toca em Lázaro, que estava no sepulcro. Jesus o chama e ele obedece. Olha para mim, quando Jesus toca, os mortos ressuscitam. Jesus tocou no filho da viúva de Naim e ele ressuscitou. Por quê? Porque quando ele toca, até a morte lhe obedece. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Outra verdade: quando Jesus toca, somos abençoados. Eu repito, quando Jesus toca, somos abençoados. Isaías diz que eis que as mãos do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Aí a gente percebe que quando ele toca, nós somos abençoados. O texto diz em Marcos 10, 13 ao 16: e trazia-lhe meninos para que lhe tocasse, mas os discípulos os repreendiam aos que lhe trazia. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. E tocando-os e tomando-os nos seus braços, e impondo as mãos, os abençoou. Quando Jesus toca, nós somos abençoados. Os discípulos estavam tentando impedir das pessoas chegarem a Jesus com ciúme, querendo só eles ser abençoados. Mas Jesus disse: deixa vir, deixa trazer os meninos a mim. Quando os fariseus, que ficavam nas portas, impedindo as pessoas de entrar na sinagoga, Jesus disse: seus hipócritas, não entrais e nem deixai quem quer entrar. Jesus estava querendo dizer: deixe as pessoas virem até mim, porque se elas virem, eu vou tocá-las e elas serão abençoadas. Meu irmão, quando a mão de Deus toca, ninguém pode impedir a bênção dele chegar na tua vida. Deus nesta noite quer nos tocar, e se ele nos tocar, não tem nada e nem ninguém que vai impedir de ele nos abençoar. Quer receber esta palavra? Levante a sua mão. Deus está te tocando nesta noite. Você levará para a tua casa a bênção de Deus, porque Deus está te tocando nesta noite. Glória a Deus. O texto diz que ele toca e a febre a deixou. Tocou e a febre a deixou. Quando Jesus ordena, o mal lhe obedece. Não me importa o tamanho do mal. Quando Jesus manda, o mal tem que obedecer. E repreendeu-o Jesus e disse: cala-te e sai. Marcos 1, 25. Há um demônio que está rebatendo. Jesus ordenou: cala-te e sai dele. Porque quando Jesus manda, até o mal tem que lhe obedecer. Quando Jesus ordena, até a natureza obedece a sua ordem. Marcos capítulo 4, verso 39 diz: e ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Por quê?
porque quando ele ordena, até a natureza obedece a sua voz. Meu querido, Jesus está dando uma ordem hoje. Esse mal obedece à voz dele, pois a sua própria criação, a sua natureza obedece à sua voz. O mar obedeceu, o vento obedeceu, e houve grande bonança por causa da ordem de Jesus. Quando Jesus ordena, ninguém pode invalidar. Isaías 14, 27, parte A do versículo: porque o Senhor dos exércitos determinou, quem pois o invalidará? Ou seja, o profeta está dizendo que quando Jesus ordena, ninguém pode invalidar aquilo que ele já determinou. Isaías 43, 13 diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar da minha mão, porque agindo eu, quem impedirá? Ele está dizendo, ordenando eu, quem invalidará? Ninguém pode desfazer uma ordem de Jesus. Ninguém pode desobedecer uma ordem de Jesus. Por quê? Porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? Querido, esta é a ações de Jesus. Agora, eu quero falar sobre a reação da sogra de Pedro. Lucas 4:39. O texto ainda diz, no verso de número 16, parte B: e levantou-se. A ação da sogra de Jesus. Quando nós nos levantamos, atendemos às expectativas de Jesus. Marcos 2:11 diz: a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus está falando aqui do paralítico que está no tanque. Jesus ordena, e quando nós nos levantamos, glória a Deus, estamos atendendo às expectativas de Jesus. Jesus ordena para o homem que está, o paralítico que está diante do tanque, e Jesus agora ordena e ele levanta. Jesus agora ordena, ele toma o leito e ele anda. Agora, quando nós nos levantamos, o Pai se compadece de nós. Por quê? O texto diz em Lucas 15, verso 20, que levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou o seu pescoço e o beijou. Esse episódio fala do filho pródigo que está voltando para casa. O pai está vendo ele de longe, porque ele se levantou. E quando nós nos levantamos, o pai se compadece de nós. Há muitas pessoas que estão caídas, prostradas, estagnadas, mas quando nós nos levantamos, assim como a sogra de Pedro se levantou, após a mão de Jesus tocar, ela se levanta. Assim como o filho pródigo se levantou, foi ter com seu pai. O seu pai se compadece, o seu pai sentiu íntima compaixão, saiu correndo, lançou o seu pescoço e o beijou, determinou que fosse-lhe postas vestes novas, sandália nova, oh glória, o anel novo. Querido, quando nós nos levantamos, o Pai se compadece de nós. Se levanta, porque o Pai irá se compadecer da sua vida. Se levanta, porque o Pai irá se compadecer da sua vida. Se levanta,
desta procrastinação, se levanta desta vida medíocre, se levanta da onde você está estacionado, estagnado. A Bíblia diz: lembra de onde você caiu, arrependa-te e pratica as primeiras obras. O Pai se compadece de quem se levanta. Quando nós nos levantamos, Deus fala conosco. Tem muita gente dizendo: pastor, mas Deus não fala mais comigo. Ezequiel capítulo 2 verso 1: filho do homem, põe-te de pé, que eu falarei contigo. Deus não fala com ninguém deitado, Deus não fala com ninguém caído. Deus está dizendo: se levanta, se ponha de pé, que eu falarei contigo. Deus poderia dizer: se assenta que eu vou falar. Deus poderia dizer: se deita que eu vou falar. Mas a posição para ouvir a voz de Deus é se levantar. Filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Quando nós nos levantamos, Deus fala conosco. Deus olhou para Jeremias 18, pastor Zé Roberto, e disse assim: Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir a minha palavra. Glória a Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Se levanta. Quer ouvir Deus falar com você de forma extraordinária? Se levanta. Quando nós nos levantamos, a glória do Senhor nasce sobre nós. Oh, glória a Deus. Quando nós nos levantamos, a glória do Senhor nasce sobre nós. Quer que a glória de Deus nasça sobre a tua vida? Se levante. Não importa onde você está, se levante, porque a glória de Deus irá nascer sobre a sua vida. Isaías capítulo 60 verso 1: levanta-te e resplandece, porque já vem vindo a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Quando nós nos levantemos, a glória do Senhor nasce sobre nós. Quer que a glória de Deus nasça sobre a tua vida? Se levanta. Deus está nos chamando hoje para se levantar. Estamos em poucas pessoas, mas Deus está nos convidando a se levantar hoje, porque Ele já nos tocou. E se Ele já nos tocou, só basta nós levantarmos, porque quando nós levantamos, Ele fala conosco. Quando nós nos levantamos, aleluia, estamos ultrapassando, atendendo às expectativas de Jesus. Quando nós nos levantamos, o Pai se compadece de nós. Quando nós nos levantamos, Deus fala conosco. Quando nós nos levantamos, a glória do Senhor nasce sobre a nossa vida. Levanta, meu irmão, levanta, minha irmã, deixa a glória de Deus se envolver, deixa a glória de Deus tomar a tua vida, porque Deus quer que a glória dele nasce sobre a tua vida. Último, o texto diz: verso 15: e tocou-lhe a mão, e a febre a deixou, levantou-se e serviu-os. Quando nós servimos, nós cumprimos a vontade de Jesus. Marcos 20, verso 28 diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Quando nós servimos, estamos cumprindo a vontade de Jesus. Devemos servir a Ele, devemos servir os nossos irmãos. A sogra de Pedro estava deitada na cama, com febre. Quando Jesus chega com os discípulos e tem uma multidão com ele, agora ela se levanta e começa a servir a Jesus e as pessoas que o acompanhavam.
Será que estamos dispostos a servir? Você está disposto a servir? Quando nós servimos, cumprimos a vontade de Jesus. Será que estamos cumprindo a vontade de Jesus? Quando passamos por problemas de febre espiritual, Jesus se aproxima de nós, toca em nosso íntimo e repreende o mal que nos assola. E em resposta a isso, nós nos levantamos e servimos de todo o coração. Se levanta desta febre, porque Ele já nos tocou, Ele já repreendeu o mal, Ele já garantiu a vitória. Agora tudo que temos que fazer é nos levantar e servir. Fica de pé, por favor. Se levanta e serve. Fica de pé. E levantando-o, servia-os. Se levanta e começa a servir. Fecha seus olhos. Deus, muito obrigado pela sua palavra. Que teu Espírito Santo tenha total liberdade para continuar falando com a sua igreja, com o seu povo. Abençoa-os, ó Pai, de maneira poderosa, confirmando a bênção, confirmando a vitória, confirmando o teu milagre. Abençoa, meu Pai, os ouvintes de casa, os irmãos que nos acompanham através da internet, através do rádio. Meu Pai, que a tua bênção possa os alcançar. Pelo poder da sua palavra, abençoe cada vida, cada pessoa. Meu Pai, aqueles que estão enfermos, com febre espiritual, vai tocando-os com o teu poder e com a tua graça, com a sua glória, pelo poder da sua palavra, em nome de Jesus. Todos dizem: que Deus abençoe a todos vocês, os irmãos que nos acompanham, que Deus abençoe vocês que estão aqui, que Deus continue falando melhor ao coração de todos. Quem pode aplaudir a Jesus? Aplaude a Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, pegue na sua mão a sua contribuição. Você que tem uma contribuição para contribuir, já vamos orar para retornarmos às nossas casas. Pegue na sua mão a sua oferta, o seu voto, a sua contribuição que você trouxe para contribuir com esta obra. Levanta para o céu. Temos gastos e você é o mantenedor desta obra. Que Deus abençoe você que tem mantido esta obra, ajudado a esta obra. Que a prosperidade de Deus possa alcançar a sua vida. Levanta para o céu. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, repreende a miséria, o devorador, o migrador, o cortador e o destruidor. Deus vai prosperando o teu povo.